Seguimos acompanhando as últimas notícias do Timão. E no vídeo de hoje, vamos ver o que Ronaldo Giovanelli trouxe de informações sobre a lesão do Memphis Depay. E ainda mais novidades sobre a proposta do Milan para tirar André do Corinthians. E no final, vou revelar uma bomba que deixou todos de queixo caído no Parque São Jorge. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E é o seguinte, o Memphis, ele postou algumas imagens, que ele está fazendo exames, está se aprofundando para saber, entender mais a lesão que tem. Preocupa para a seleção holandesa, preocupa para o Corinthians. É um jogador que precisa de um acompanhamento. Olha lá, ó. Os exames sendo feitos, as imagens sendo divulgadas. Doutor Marco Aurélio Cunha, eu aposto que ele já olharia e já saberia o que é, né? Lógico, lógico. A gente só sabe que ele está avaliando a gravidade, o grau dessa lesão, hein, Rona? Falaram que ele estava passeando, né? O Xixi falou turista agora na França. Não, Xixinho, ele está fazendo Madrid, tratamento. Agora é Madrid. Agora está em Madrid fazendo... E outra, o que eu gostei também foi que o técnico da Holanda cobrou ele. Falou, O Portugal está cobrando ele também, assim como o técnico da Holanda? Quem está cobrando ele muito é o Marcelo Paz, que é o cara que... junto com o Stabile ali, estão fazendo uma dobradinha no Corinthians espetacular, que eu estou sabendo aí, pelo menos. É o que Cobrando para que ele renove, é isso? Não, cobrando que ele seja profissional, mas né? Porque você não pode cobrar do cobrando ele voltar, né? Porque ele tá triste. Vocês estão mais preocupados com o Memphis do que o Corinthians, Zé. Eu gosto de vocês, porque os blogueirinhos também ficam preocupados e falam do Memphis Depay. Agora, ele está se cuidando e está sendo cobrado pelo o técnico da Holanda e pelo presidente do Corinthians e o gerente geral, que é o Marcelo Paz. Então, ele está no caminho certo, que não está passeando não, Cicinho. Só para você. Mas o Dorival não está cobrando? O Dorival, ele cobra, mas ele não cobra, sabe? O Dorival, porque o Dorival é das antigas. O Dorival não vai ensinar o Memphis a jogar bola. O Dorival não vai ensinar o Yuri a jogar bola. Ele vai dar o quê? Condições. O Corinthians foi condenado na Corte Arbitral do Esporte, o CAS, a pagar 7,2 milhões de reais ao Shakhtar por uma dívida relacionada com o Maicon. A decisão saiu no dia 10 de março e o Corinthians tem 45 dias para quitar esse valor. Senão, pode sofrer um transfer ban. Mas o Corinthians tem uma estratégia, tem conversas em andamento até de maneira positiva, eu conversei com duas fontes agora cedo, e o Corinthians tem uma estratégia que é, o Shakhtar tem uma dívida com o Corinthians no valor de 500 mil euros, que dá ali 3 milhões de reais, pela compra do meio atacante Pedrinho. Aquele cara que foi revelado pelo Corinthians, meio atacante que jogou pelo Corinthians em 2018, 2019. Tem uma dívida ali de 3 milhões de reais e o Corinthians quer usar esse valor para abater a dívida atual que tem relacionado com o Maicon. Então, a dívida cai ali para 4 milhões, 3 milhões de reais. As conversas estão positivas e o Corinthians deve mandar um representante até a Ucrânia ou o país ali perto por conta para relacionamento e avançar nessas conversas. Assim como foi a negociação com o Tadjeres, que o presidente Osmar Stabile... que os dirigentes na Argentina gostaram da postura do Corinthians. Exato, foi até a informação do João França essa aí, que ele falou que... é verdade, foi o João que veio aqui e contou. Foi o João que o presidente do Tadjeres, o Andrés Fassi, elogiou a postura dos dirigentes do Corinthians, do Marcelo Paz, do Osmar Stabile, que viajaram até lá para negociar a dívida que eles tinham com o time argentino. Então, o Corinthians deve usar essa mesma estratégia, talvez usar um intermediário, para viajar e alinhar essas conversas que estão num tom positivo para derrubar essa decisão que está na casa ali, o Bruno Vicari. E a questão do André? Você é o Bruno Andrade? Bruno Andrade. Bruno Andrade tem, e já eu vou ler as mensagens no chat também, tá? Que tem bastante coisa aqui que a gente passou e não leu. Quem tiver pergunta, manda que a gente já responde, tá? Vamos lá, Bruno. O André teve alguma evolução? Só para complementar aí uma curiosidade sobre essa eventual viagem do Corinthians para a Europa, enfim, ou para a Ucrânia não, evidentemente, mas é que o Shakhtar continua mais centrado na Polônia por conta da guerra contra a Ucrânia, guerra Ucrânia-Rússia, mas muitas vezes o Shakhtar aluga um escritório em Londres quando tem negociações em andamento com clubes do futebol sul-americano ou da própria Europa, para evitar que esses dirigentes estejam na Polônia, enfim, perto da fronteira, etc. Muitas vezes eles sentam para conversar em Londres. Enfim, é uma mera curiosidade, mas acho que até por uma questão geográfica é curioso passar. Sobre o André e o Milan, trouxemos ontem de forma exclusiva que o Milan subiu a oferta, inicialmente 15 mais 2 milhões de euros, totalizando então 17. A nova proposta, 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando 22 milhões de euros. O que nós temos de novidade aqui
são os detalhes das bonificações, esses 4 milhões de euros. Então são 18 milhões de euros fixos. Desses 4, o que me explicaram é o seguinte: 2 milhões de euros envolvem bônus a serem atingidos dentro do próprio Corinthians, ou seja, minutos jogados, exclusivamente minutos jogados, ou seja, se ele for vendido para o Milan, é uma negociação que continua, o Corinthians ainda não respondeu, o Milan espera essa resposta, mas se porventura a resposta for positiva, o Corinthians encaixa ou pode encaixar 2 milhões de euros com o André vestindo a própria camisa alvinegra. Os outros 2 milhões de euros estão destinados a metas a serem atingidas no próprio Milan. E aí envolve não só questões individuais, mas também coletivas, ou seja, jogos e títulos. Então esse é o complemento em relação a essa oferta que continua em cima da mesa, 18 mais 4 milhões de euros, que no total dá mais ou menos aí 133 milhões de reais na cotação atual. O Milan continua à espera da resposta e o Corinthians continua empurrando com a barriga porque não tem urgência para responder.